mas eu não queria deixar passar esse dia de hoje sem fazer uma certa referência a dois assuntos que se interligam. Primeiro, a intolerância que se percebe aqui nessa casa. A divisão entre dois blocos, sem tolerância entre eles, sem diálogo, e que podem atrapalhar muito o futuro do Brasil. Muito, muito, muito. O presidente Renan, um desses dias, falou que isso aqui parece um hospício. Eu creio que ele usou a metáfora errada. Ele devia dizer que isso está parecendo um estádio de futebol, com duas torcidas. E torcida não precisa de lucidez, é paixão, um time contra o outro. Torcida não dialoga, torcida torce por uma cor, por outra cor, não tem que ter diálogo, não existe isso, e nem lucidez. Não tem lucidez. Aquele outro time, que não é o meu, fez um gol e eu vou bater palma. Não existe o gol contra o meu time, a gente fica contra. No futebol, no estádio, aqui não pode ser assim. Aqui o gol tem que ser de todos pelo Brasil e não de um contra o outro. Tem que ter disputa, mas disputa com diálogo, buscando furar um gol em nome de todos para todos. E eu temo que isso esteja desaparecendo cada vez mais, em vez de diminuir. Hoje, aqui, a reação para não votar projetos que interessam a dezenas, centenas até de milhares de jovens que recebem o FIES. E outro, que eu sou o relator, inclusive, que é a continuação do projeto Brasil Carinhoso da presidente Dilma, e que, de repente, o próprio PT aqui cria dificuldades para aprovar, dizendo que chegou em cima da hora, que é verdade. O atual governo devia ter feito isso há mais tempo, mas chegou agora. Como é que a gente vai impedir? E o governo aceitou uma mudança que eu, como relator, fiz, que não queriam, porque a proposta desse projeto, desde a lei inicial, é que o governo federal repassa 50% do custo de cada criança na creche para o prefeito. A presidente Dilma, diante da crise fiscal, fez uma medida provisória que dizia de 0 a 50, não mais 50, de 0 até 50, mas manteve os 50. O presidente Temer fez uma medida provisória que voltou de 0 a 50. Eu acho isso absurdo. Porque se é de 0 a 50, pode ser 0. A gente vai dar 0 para um prefeito que mantém criança na creche? Não pode. E eu fiz o meu relatório dizendo que teria que ser 50. E lembrando que aqui se aprovou aumento, reajuste de salário que chega a 68 bilhões. Em 3 anos, é verdade, dá 20 bilhões. Por que não aprovar para a criança 50%, que vai custar no máximo 1 bilhão por ano? O governo aceitou e não se conseguiu votar. Esse clima tem que parar, senador. Não dá para a gente continuar com esse clima de animosidade e falta de diálogo. E eu disse que ontem aconteceu um fato que merece a gente lembrar. E a posse da nova presidente do Supremo Tribunal, do STF. A ministra, ela fez um discurso demonstrando austeridade, não só no discurso, na sua postura. Essa é uma palavra-chave. E eu vou lembrar outras aqui que a gente tem que trazer aqui para dentro. Acabou o tempo da farra, de que tinha dinheiro sobrando. Vamos entrar em um período de austeridade. Nós vamos precisar fazer mais com menos, porque não tem recursos. E alguns começam a dizer que não, que tem que gastar mais e mais. Acabou. Depois da farra, não dá para continuar farreando. Acabou a farra. Nós vamos ter que ter responsabilidade. É a segunda palavra. Está faltando a responsabilidade. Responsabilidade, por exemplo, com os jovens que vão ficar sem o FIES, se não aprovarmos isso rapidamente. É preciso responsabilidade. E ontem a gente viu isso na posse da ministra. É preciso lucidez. Está faltando lucidez.
A gente não está conseguindo raciocinar. Não estamos conseguindo pôr a mente para funcionar perfeitamente e com responsabilidade, ao lado da tolerância, que ela demonstrou também, até convidando o ex-presidente Lula para estar presente. Fato que tem sido muito criticado por todos. Não vou analisar o lado legal, mas do ponto de vista da tolerância, é positivo. A gente precisa ter diálogo. O presidente Temer vai ter que ter diálogo com o PT. O PT vai ter que ter diálogo com o presidente Temer, se a gente quiser que o Brasil caminhe de uma maneira satisfatória. Então, ontem a gente viu a prova de austeridade, de responsabilidade, de lucidez, de diálogo, de tolerância. Palavras que a gente precisa. E, além disso, discursos muito fortes contra a corrupção, que traz a palavra honestidade. Precisamos trazer para aqui esse pequeno dicionário dos tempos de hoje na política, dicionário ausente, diga-se de passagem. Temos que trazer para dentro daqui um dicionário que está ausente, com essas palavras: lucidez, responsabilidade, austeridade, honestidade, tolerância, e quase que sinônimo de tolerância, mas indo além um pouco, diálogo. O Supremo ontem mostrou que está disposto a isso. Nós precisamos no Senado mais ainda, porque lá não tem que dar essa satisfação. Lá eles aplicam a lei. Aqui não, aqui a gente faz a lei. E fazer a lei exige tolerância, exige diálogo, exige lucidez, exige responsabilidade com o país. Eu espero que o que a gente viu hoje, que o senador Magno viveu no avião essa semana, que outros de nós aqui, a senadora Vanessa viveu, veja que não é só de um lado, dos dois lados. Eu espero que isso passe rapidamente, porque nenhum país sobrevive na base do enfrentamento com intolerância entre seitas. País que põe sectarização termina como a Síria está. Não podemos deixar que o Brasil vire uma Síria sem bombas, pela intolerância, pela sectarização, pela falta de diálogo, pela falta de honestidade, pela falta de austeridade. Eu quero repetir isso. Eu não entendo a esquerda ser contra a austeridade. A esquerda devia ser a defensora de uma vida austera pelas pessoas, quebrar os privilégios que temos aqui dentro, quebrar o excesso de consumo, que é característica do capitalismo mais perverso do mundo, que é o consumismo. Nós precisamos adotar essa palavra austeridade para um projeto de futuro do Brasil. É isso, senhor presidente. Eu não queria perder a chance de falar da minha bela surpresa ao ver a posse ontem e dizer que a gente tem muito que aprender, mas, sobretudo, nós temos muito que praticar a tolerância, a lucidez, a responsabilidade, que não deixa de ser um pouco sinônimo ou consequência de patriotismo, responsabilidade com o Brasil. É isso, senhor presidente, e eu espero que, passadas as eleições municipais, em que no processo eleitoral os anos ficam mais acirrados, nós possamos sentar aqui e fazermos aquilo para o que o povo nos mandou, que foi parlamentar. Parlamentar significa dialogar. Sem diálogo, não há parlamento. Sem parlamento, nós enganamos os nossos eleitores quando dissemos a eles que viríamos para quê? Sermos parlamentares. Eu espero que a gente consiga ser parlamentar e, através do parlamento, encontremos saída para que o Brasil atravesse a grande crise que está adiante de nós. E eu não falo só essa crise econômica. Eu não falo só a crise educacional que a gente viu essa semana com a divulgação dos resultados das provas em que os nossos alunos do ensino médio têm nota 3,7. Qual é o pai que não fica desesperado quando o filho tira 3,7? E nós, que somos aqui os tios das crianças brasileiras, nós aceitamos isso. Então, não estou falando só dessas crises, eu falo a crise das crises, que é a falta de responsabilidade, de lucidez e de diálogo. Era isso, senhor presidente.